Olá, amigos. Graças a Deus, a gente está tendo mais uma vez essa oportunidade ímpar de estar aqui conversando com todos vocês. Meu nome é Edson Rosa, sou terapeuta holístico, metafísico, mas acima de tudo isso aí, aprendi de ser humano. Graças a Deus, ô glória. Hoje a gente veio com um tema, para quem me segue aqui no meu Facebook, sobre mediunidade. Primeiro eu escrevi o tema mediunidade de inspiração e intuição, depois me deu uma intuição, falei, não, eu vou tirar esse negócio de inspiração e intuição e vou falar das energias vagantes entre as pessoas e não vou procurar até nem tocar no carnaval, que é essa época que a gente está vivendo, porque a gente vai comentar de energias positivas e negativas permutadas entre as pessoas, encarnadas ou até desencarnadas com a gente, no caso encarnados aqui na matéria. E qual é a percussão que essas energias surtam, né, ou imantam no nosso psiquismo, no nosso pensamento, sentimentos e emoções, né? E como isso acontece muitas das vezes na surdina, né, muitas das vezes até vivendo com pessoas tóxicas. Quantas e quantas vezes a gente tá lá com o dedo duro, esse dedinho aqui, ó, que aponta, poxa, que aquela pessoa é tóxica, mas a gente não nota que a toxicidade daquela pessoa, né, aquela intoxicação, ela está tão profunda, tão enraizada na gente, que a gente não nota. Muitas das vezes a gente pega uma pessoa invejosa, né, e a gente se torna um avarento. Ou se não, uma pessoa avarenta no nosso lado, e a gente se transforma numa pessoa explosiva. Ou se não, uma pessoa explosiva no nosso lado, e a gente se torna uma pessoa submissa. Muitas das vezes uma pessoa possessiva em nosso lado e a gente se torna uma pessoa cheia de fobias. Muitas das vezes uma pessoa cheia de fobias, nessa negatividade em volta de nós, e a gente se transforma uma pessoa cheia de vícios, cheia de fascínios. Muitas das vezes a gente pega uma pessoa extremamente em excesso, em termos intelectuais, totalmente materialista, e a gente fica em nós um senso de uma hiper, super sensibilidade, onde a gente nem sabe o que é nosso e o que é do outro. Olha como funciona muitas das vezes a captação da energia. Não quer dizer que o outro seja cínico, que a gente vai ser cínico. Que o outro seja ciumento, que a gente vai ser ciumento. Mas sempre a negatividade em nós e por nós, ela vai procurar um paralelo similar. Tanto com coisas boas, energeticamente falando, no sentido metafísico e sinestésico da energia emanente do corpo, né? Do fluido vital, forças energéticas bioplasmóticas, dão o nome que vocês quiserem, do nosso energismo, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Então, hoje a gente veio trazer um olhar sociológico, psicológico, né? Psicoterapêutico, metafísico, espiritista ou espiritualista, de uma forma mais ecumênica e mais profunda, até onde na minha rasa experiência pode chegar. Então, com isso, que a verdade absoluta seja a paz interior de quem ouvir e que o grande professor seja o afeto de quem entender, e assim se fazer mais e além das palavras que aqui forem proferidas. Porque o Edson é apenas o Edson, sem de mim, dos outros não. Valeu? Então, como o tema é o processo de energismo entre as pessoas, e eu não estou aqui preso nem encaixotado na imensidão de informação que nos traz a doutrina espírita, nem de Umbanda, nem de Candomblé, mas eu só sou mais uma caixinha solta por aí, vagando nos meus estudos, nas minhas análises. A gente entende que todas as vezes que a gente capta ou convive, né, num captar contínuo com uma negatividade e nós notamos a negatividade do outro corriqueiramente, diariamente, costumeiramente falando, aquela negatividade, ela se aloja em nós. E ela começa de uma forma frutífera, florir em nós flores, nos deixando a carne viva. É uma metáfora. Flores são maledicências nesse sentido, espinhos, a carne viva. Então, o que eu mais ouço, muitas das vezes, as pessoas falar para mim, poxa, Edson, o fulano e o cicrano é extremamente tóxico. Eu não aguento mais, a criatura entra dentro da minha casa,
ou se não se achega ao meu campo de vivência, eu mudo. Aí eu olho e penso, peraí, você muda ou você se declara? Aí a pessoa, como assim eu me declaro? O mal só vai evidenciar em carne viva, pelas buchadas, o mal que você carrega, mas não expõe, mas impõe dentro de si, num alojamento muito secreto, os teus maiores segredos, as tuas maiores frustrações, as tuas maiores debilitações, ou quando não, os seus bloqueios, os seus anseios, os seus traumas, as suas ânsias. O mal faz isso. O mal com o bem, ele não evidencia nada. Ele se educa, ele se amodesta quando o bem do outro supera o seu próprio mal que já nutre-se e também não quer disputar com o mal do outro que joga sobre si, sobre o seu bem, que já se nutre, mas coopera. O bem do outro coopera com o mal de uma pessoa tóxica, num sentido de elucidar, educar e quase sempre, na maioria das vezes, pela experiência do convívio, do silêncio, do exemplo e do ouvido. Ouvir com silêncio e dar exemplo no bem. É difícil porque o mal quer ter razão, o bem só fica na paz. O mal quer ter razão. O quê? Entrou na minha casa, me incomodou, tirou a minha paz, eu não consegui dormir. Olha que poder. Uma pessoa entrar na nossa casa, tirar a nossa paz e você não conseguir dormir. Mas que ser humano poderoso esse de atuar dentro do nosso benefício de ter lucidez na nossa vida. É muito interessante. Mas como nós estamos falando de energia, e a energia em polaridade positiva e negativa, elas se completam. Lembrando que o tema da live é esse, e o olhar que eu estou falando é sociológico, psicológico, psicoterapeuta, metafísico e espiritualista. Eu não estou falando em sentido físico, material. Em sentido material tem gente chata, insuportável, mas a nossa educação, né, nos assinala não a suportar, entendeu? Nem a dar dane-se e nem a dar o for. Tá? Mas simplesmente a dar a outra pessoa a face do bom senso. Convidá-la a se retirar, ou se assim não puder, porque se for um familiar, dar o exemplo do silêncio. Porque o mal é um cachorro louco. O mal é que nem cachorro louco. Ele não aguenta o silêncio de quem ele morde. O mal gosta que quem ele morde, morda também. Agora, se ele morder uma vez, morder a segunda vez, morder a terceira vez, a pessoa ficar quieta, o mal começa a se morder. Ele começa a perguntar, pai, você é louco? O que você tem que você está quieto? O que você está fazendo? Ou ele discute, começa a se desequilibrar totalmente, evidenciando não só para a pessoa que ele faz o mal, mas para todo o ambiente, todo o contingente familiar em volta, porque quase sempre o mal, quando tira alguém para aluguel de espojo de negatividade, ele é bom para todo mundo. Agora, para aquela pessoa que ele viu que se ele morder, late e morde, ele vai morder sempre. Para os outros, não. Para os outros, ele lambe. A maioria das pessoas tóxicas são assim. A maioria das pessoas tóxicas, elas são profundamente analíticas, críticas e observadoras em como elas podem, mesmo que for em cognição, muitas das vezes não é porque elas querem, já estão tão acostumadas com a sua toxicidade energética que elas necessitam extravasar nas costas de alguém. Muitas das vezes é de você aí que está me ouvindo, que diz que faz evangelho no lar, vai na igreja, é bonzinho, né, dá passe, faz reiki, mas basta a criatura entrar na porta que o mal dela manda na tua interioridade. É complicado a gente assimilar isso numa forma onde a gente não possa, pela lógica, dizer que ela apenas reacende, né, a lamparina do teu mesmo mal, por falta de amor próprio, por insegurança, não autonomia espiritual e nem muito menos empoderamento moral e ética que se traduz ser, nem muito menos do que se faz e diz fazer. É simples assim, para mim e para todo mundo. Se tiver alguém com intelectual, com inspiração maior, por favor, escreva aí, pode criticar, eu vou deixar, mas
eu não consigo achar outro mecanismo. Não consigo, viu? Mediante a minha ignorância. Agora, Edson, e quando eu entro num lugar e as pessoas não são tão tóxicas, mas elas têm uma vibração diferente da minha, um ideal, uma idealização, uma filorreligião, uma postura, uma ética e uma conduta. Aí que é interessante. O bem, ele é lúcido. A lucidez do bem não disputa, reflete e analisa. Não culpa e não julga. Não teme e não obriga. Ela expõe muitas das vezes pelo silêncio sábio do exemplo quem ela é, o que veio fazer e o porquê está. O mal não. O mal vai dizer que o crente briga com quem é de religião afro dentro da mesma casa e quer impor que o evangélico tem que respeitar a sua religião ou vice-versa. Óbvio, por lógica moral, há-se o respeito. Mas o mal, o que eu estou falando de mal? O mal é querer que o próprio mal do outro tende-se ao nosso bem, que nós achamos melhor. Então, para nós se livrar definitivamente de energias negativas que vagam ao nosso derredor, seja de pessoas realmente tóxicas ou de pessoas que nem a gente, intoxicadas, né, por não assumir muitas das vezes uma personalidade empoderada, uma espiritualização interior mais autônoma de si mesmo ou de si mesma, porque nós somos intoxicados do nosso achismo, dos nossos fascínios, né, das nossas lamúrias, dos nossos anseios, das nossas carências, dos nossos desejos e vontades petrificados em ter, estar, manter, mas não em ser o que se é, a si mesmo em paz. Podem ter certeza, meu amigo. Antes de apontar o dedo para fora, pega esses 3 que sobra e toca-se e sinta-se. Porque, por exemplo, se você tem fé em Deus, não interessa a religião do outro. O teu Deus que você tem fé lhe salva. Com uma fé raciocinada, com uma fé lógica, com uma fé lúcida. Agora, se você tem um fé num Deus, seja o nome que for, entendeu? Na circunferência do teu umbigo, ou quando não, na largura e do tamanho do teu nariz, aí você vai precisar de provas viscerais, aprovações do outro, respeito dos outros. Enquanto isso, você faz o quê com tua fé, com teu Deus, com tua crença, com tua forma, modo e maneira, jeito, tranjeito de se transvestir em si mesmo na vida, a não ser se corromper. Aí quando vem alguém e assinala a tua corrupção, você fica brabo. Agora, quando você se corrompe, aí você se vitimiza. Dá para entender um negócio desse? É como diz aqui, que nem se fala os amigos baianos, é maluquice, porque não tem outro nome, né? Mas, K1, toque tá dado, prólogo tá lançado. Quem quiser fazer uma pergunta, é um bate-papo entre amigos. Não sou o dono da verdade, não estou dando letra para ninguém. É apenas um toque amigável para todas as pessoas, pelo amor de Deus. Estou aqui como professor, doutor de nada, só mais um aprendendo a ser humano. Tem uma amiga chamada Cristiane Gomes, está dando muito obrigado, amiga. Ela termina ali dando uma palestra, mas na verdade é uma conversa, minha irmã, de boa, valeu? Ela fala, reiki e meditação ajuda bastante. Reiki, meditação, jorei, jiu-jitsu, shiatsu, qualquer tipo de energia, oração, imposição de mãos, o dom do Espírito Santo, mediunidade, mestre ascensionado, rezar para Jesus, respeitar as formiguinhas e a vida, os passarinhos, tudo que você pode fazer sem comprar, sem trocar, sem manter, sem se auto-obrigar e sem muito menos possuir e obrigar ao outro. Mas que você só precisa de uma coisa, ser, para manter a sua fé num equilíbrio justo, límpido e lúcido. Lúcido. O que é lucidez? O Edson é cheio de defeitos, então eu sou lúcido. Que não interessa se eu faço reiki, meditação, se é Astar Sheran que me ilumina, se é os arcturianos ou se é Exu que me guarda. Se eu não me resolver, eles não resolvem a minha vida.
Não é a minha fé neles que vai resolver a minha vida. A minha fé, transpassando eles, o que eles simbolizam, é que faz de mim um exercício de reforma íntima, de busca de crescimento interior e de caráter, conduta, princípios, ética e conceito humanitário de viver a própria vida una e socialmente. Então, meu amigo, o reiki vale, a meditação vale, mas são bengalas e ferramentas úteis, maravilhosas. Mas se a bengala e a ferramenta é forte, mas a mão é trêmula, porque não conhece nenhum equilíbrio emocional. Ah, mas o reiki dá, a meditação dá. O reiki e a meditação estimula. Agora, se o ser não se instiga, se o ser não se busca, se o ser não se percebe por este estímulo, reiki, meditação, qualquer oração, qualquer trabalho dentro da liturgia magística, mística, qualquer adoração, veneração, equivale a nada. Nada. Porque os mesmos mestres, os mesmos livros, os mesmos sensos reais do bom senso lúcido, em quem vocês quiserem ler, creio eu que não falo o contrário, não. O universo, ele não nos recompensa, ele compensa. Compensa. Não existe recompensa no universo. Ah, eu fiz o bem, eu vou receber o bem. Se fosse assim, todas as vidas, quem fez o bem só recebe o bem. Não é bem assim, não. Agora, ele compensa. Eu fiz o bem nessa vida, eu me afirmei nessa vida como um reikiano, como um ser humano que meditava. Na outra vida, eu vou ter mais trabalho. Olha como o universo me compensa para que este sentimento que eu busquei se transforme no sentir natural que verta em mim. Entendeu, Cristiane? Que verta para mim. Estou respondendo a tua pergunta no taoísmo, shintoísmo e budismo zen. Ramanismo. Procura lá, como eu sou universalista, procura lá que você vai ver que eu não estou mentindo, não. Mas também não estou dizendo que é a verdade absoluta. Então, Edson, quer dizer que se eu for reikiano, fazer meditação para mim, na outra vida, o que acontece se eu não fizer para os outros? Olha como funciona o universo. Como ele não recompensa. Ele não recompensa. Ele compensa. Na outra vida, você vai vir com uma inspiração, com uma intuição, não inspiração, muito apurada no teu ânimos, na tua alma, ao ponto de você se olhar e falar, rapaz, eu tenho uma coisa para meditar, parece que eu saio de mim, mas eu tenho que passar isso para os outros. Eu tenho que passar isso para alguém, eu tenho que dar reiki, eu vou ter que dar reiki para alguém. Nem se for numa planta, num cachorro. E isso envolve qualquer filorreligião e qualquer ferramenta de harmonização, de equilíbrio ou de coligação com o nosso Deus interior ou com algo maior que nós temos como sublime e sagrado exterior. Valeu? Isso quando é só mental, quando é só para mim. Mas quando eu sou reikiano e faço meditação, oração, evangelho no lar, cruzadas, terços, salmos, né? Orar em Espírito Santo, meditação, mantras, o nome que queiram dar, decretos, e eu sinto isso e desencarno, e reencarno de novo. Olha só a diferença do pensar. Primeiro eu pensei só para mim, na outra vida, quando eu reencarno, eu já começo a ter sentimentos de fazer para o outro. Como um refinamento moral e espiritual, divino e sagrado. Como o universo nos compensa o que já estamos tendo de uma forma natural. Eu comecei a pensar em mim, mas de uma forma boa, por mim. Na outra vida eu venho tendo sentimentos melhores para ter um sentir mais refinado em mim para com o outro. Com sentimentos melhores e emocional mais abrandados. Para que eu possa me sentir, não é ter sentimentos, por mim, para que eu lance o meu melhor aos outros. Você entendeu, reikianos, como funciona? O reiki é maravilhoso, valeu pela pergunta. Na outra vida, que eu já estou nesse nível de sentir e começar a mandar para os outros, quando eu reencarnar de novo, eu já estou com o meu sentir apurado. Então eu posso até não ter mais tanta intuição, mas eu vou ter inspirações renovantes e renovadoras.
ao ponto do meu sentido de vida não é eu só ser feliz, é eu de alguma forma racional, lúcida e abrandada nos sentimentos, transmitir o meu melhor ao outro. Eu vou parar por aí, mas é fascinante a sua pergunta, eu comecei a emendar. Mas isso, minha amiga, não é recompensa do universo, é compensação. Tanto para o bem como para o mal. Se eu fiz muito mal para alguém, lasquei todo mundo, se eu lasquei a minha própria vida, eu me privei de fazer algo. Na outra vida eu vim aleijado, cego, outras coisas mais, em alguns ângulos. Eu não estou dizendo que sempre isso é uma regra, tá? E algumas vezes sim, outras não. Mas isso aí é conversa para outro momento. Eu que estou falando para mim mesmo, não para você, viu, Cristiane? Mas muito obrigado pela sua pergunta. Com licença. Já respondendo-a, sim, o reiki e a meditação ajuda. Mas quem ajuda mais é quem faz o reiki e quem medita. Porque quem faz o reiki e quem medita precisa entrar nessa sintonia. O reiki, ele estimula, a meditação estimula, mas nenhuma força do universo é miojo para uma consciência em evolução externa e em progresso interior. Então, o reiki, a meditação, pode evidenciar energias externas incríveis. Agora, quem disse que o nosso progresso interior, que não depende do reiki e da meditação, há de buscar essa maleabilidade, essa agilidade de uma forma não copiada, mas simplesmente naturalizada pela divina graça de poder apenas sentir. Muito obrigado, amiga. Valeu. Vamos lá. Boa noite, Márcia Calmon. Vou ver se tem alguma pergunta. Um amigo, Maicon. Valeu, Maicon. Maicon é lá de Porto Alegre, se não me engano, do Rio Grande do Sul. Mais ou menos como a lei de sintonia, ele está respondendo. Creio eu que sim. Posso me bloquear ou desintoxicar através do autoconhecimento, identificando o que tira a minha paz. Perfeitamente, Maicon. É isso aí, meu amigo. A simplicidade do universo é para todos. As leis do universo são simples. A dificuldade de nós entender que aquele maligno que faz o mal tem a mesma chance igual e idêntica de que eu que procuro o bem, é que dificulta a simplicidade do universo mediante a minha escolha do que eu me quero bem e de quem eu quero bem, se eu me faço melhor e para quem eu me dou melhor. O universo só tem uma razão, fraternal. Nós temos interesses, bem e mal. O universo só tem uma vazão, fraternal, é fraternidade. Procurem no Aurélio lá, fraternidade, equilíbrio. Nós que damos vazão ao bem e mal. Valeu, meu irmão? Se for pelo mal, um dia eu vou buscar equilíbrio, que nós conhecemos por dor e sofrimento, karma. Se for pelo bem, eu também vou buscar equilíbrio, evidenciando a dor e sofrimento. A diferença é que, no mal, eu evidenciando dor e sofrimento, eu vou ter a dor como jugo, eu vou ter o sofrimento como castigo. E no bem, eu vou ter a dor como conhecimento, autoconhecimento. E eu vou ter o sofrimento como informação a ser assimilada e transpassada. Então, não deixa de ser crescimento e progresso interior. A opção de nutrir é nossa, de receber não. A opção do que nos nutrimos é só nossa, agora do que recebemos não. Porque o universo é uma eterna saudação, ele sauda bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Não interessa quem é a pessoa, se é boazinha ou mazinha. Agora, como nós vamos recepcionar essa saudação? Se vai ser como uma afirmação negativa ou apenas uma acentuação cognitiva a nós irmos além, para dentro, para que nós nos fazemos mais em paz também, dentro e fora, aí é a escolha do que se nutre de cada um. Não é a evidência, né, opaca, muitas das vezes desfocada do que se mostra, porque nem tudo que se mostra é o que nós realmente nutrimos por dentro. Muito obrigado, viu, Maicon?
Muito obrigado, viu? Só um momentinho aí. Eita, chazinho de gengibre com limão, é uma delícia. Valeu, meus amigos. Eu estou dando vários exemplos aí. Peguem quem quiser, sintam como quer. Cada um se afiniza, né, no seu momento. Tem uma amiga chamada Liz Frederico. Ótimo distinguir do compensar e recompensar, mas que a única recompensa que nós ganhamos de nós mesmos é a recompensa do progresso interior e da lucidez. O ser humano, né, se recompensa quando ele se controla. O ser humano se recompensa quando ele se controla. Controla seus instintos, seus impulsos, controla os seus temores, suas dores, seus rancores. Controlar não é resolver, mas é aprender com a maledicência aonde está a resolução. E a resolução não é manter aquilo controlado, mas é nem enjaulado, mas é se manter em controle. Eu estou sendo bem claro, porque não existe milagre na evolução, não existe. Né? A natureza não dá saltos, ela dá passos. Por mais que muitas das vezes a gente acha que é largos, mediante o nosso olhar humano, mas mediante a eternidade do macrocosmo, é um nada se arrastando na lentidez do parado. Para aquilo que muitas das vezes nós falamos, nossa, passou por mim na velocidade da luz. Nós somos pequenos no nosso conceito do bem e do mal, mas nós somos, ao mesmo tempo, por dentro, grandiosos no conceito do amar, quando assim nós se fazemos sem ter condições, por si. E de, por si, fruir o amor, sem a condição de prendê-lo com qualquer tipo de dissabor e dor. Mas isso, repito, são conceitos de olhar para dentro, observar e analisar para dentro e se refletir para fora. Alguns só olham para fora, analisam para fora, refletem para fora e se desconhecem por dentro. Aí o seu conceito talvez é bem diferente do meu. Não condeno. Cada um, como dizia minha avó, com seus ataques de frescura. Já chega o meu aqui. Muito obrigado. Tem uma amiga chamada Helena, ela fala assim, como fica aquela frase, o mal tem força porque o bem se cala. Olha, o mal só tem força quando a gritaria do bem já está rouca. Eu fiz uma metáfora em cima da sua pergunta, agora eu vou falar com toda clareza. O mal só se fortalece quando nós negamos observar o nosso mal e senti-lo por nós mesmos. A gente tem um conceito de falar assim, elimine o mal. Não, trabalhe em cima do mal que você vai ver que ele fica embaixo dos teus pés. Agora, se você eliminar o mal, ele vai se esconder, sai do teu coração e vai para a cabeça. Ou sai da tua cabeça e vai para o estômago. Ou sai do teu estômago e vai para todo o teu corpo. Mas ele caminha em você, é como um câncer, que você quer cura milagrosa. Sugestivamente, como fosse um placebo, você toma um tônico de positividade. Olha como é que funciona o bem de hoje. Eu sou positivo, mas é um positivo assim. Eu sou mentiroso, luxurento, preguiçoso, não estudo, não faço a reforma íntima, quero que os mentores resolvam a minha vida, todo mundo tem que me obedecer e me respeitar, porque eu sou positivo. Onde é que está a lucidez neste bem positivo? Nenhuma. Isso é o pior mal que tem, que é o mal daquele que está no meio da testa, um pouquinho acima dos olhos. Bem aqui. Ele não vai ver nada. Ele só vai se evidenciar no outro. Quase sempre com inveja, com ciúmes, com arrogância, com intolerância, com incompreensão. Entendeu, Helena? É assim que as pessoas se revestem, não todas, mas uma certa massa nos dias de hoje. Então, o mal, o que é o mal? É se negar o bem? Não. O mal é você negar o mal por si. É o maior mal que existe. É o mal que você não observa. É o mal que você não trabalha.
E o mal que você não observa, o mal que você não trabalha, é o mal que você mais conserva em sua vida, com naturalidade em estar. E com inferioridade de ser, porque lá no fundo de você, você sabe as suas limitações, mas ao mesmo tempo evidencia as suas pretensões, as suas presunções. E qual é a função do bem em tudo isso? Esconder o mal por baixo do tapete ou botar o mal no paredão claro dentro da sua consciência e dizer, qual é que é a tua? Eu quero resolver minha vida. Você não sou eu. Ou tu te aquieta, mas a gente não quer fazer isso. A gente quer me hoje, exatamente 3 minutos fervilhando para depois ser comido e ser resolvido e matar a nossa fome. Então o bem só é fraco porque o maior bem a gente não se faz, que é a reforma íntima, a autoanálise, a reflexão, a procura interior de algo imperfeito que necessita ser arrumado, não para que o exterior note, mas para que o nosso interior não anote mais na caderneta do dia a dia uma falta de incompetência, uma muita incompetência e uma falta de competência, uma falta de coragem, uma falta de atitude que o mundo lá fora não tem culpa, mas que por dentro, por nós não nos revisarmos, nós, cientes ou não conscientes, nos sonegamos. Este é o pior mal, é não analisar o seu mal com a bondade de fazer rotineiramente uma reforma interior, uma lavagem interior, uma lúcida busca interior. Da onde estão os espinhos mediante essa flor. Valeu, Helena. Muito obrigado, viu, minha irmã? Muito obrigado mesmo. Com licença. E, tem gente que se incomoda. Teve uma amiga que mandou uma cartinha sobre as minhas risadinhas. Eu vou fazer o quê, rapaz? Olha, eu não consigo, viu? Me perdoe, mas eu gosto de sorrir. Sorrir é bom. Fazer o quê? Eu tô sorrindo para vocês. Eu não tô rindo de vocês e tô sorrindo para todos os meus órgãos. Tem um amigo, excelente profissional, meu amigo Diego Freitas Jequino. Ele pergunta assim, ou afirma, perdão, é aquilo que não expressamos, sempre retorna em formas de sintomas. Perfeito, meu irmão. Perfeito. Aquilo que nós não colocamos para fora, aquilo que nós dizemos, eu não vou exercer porque é feio, mas eu nutro, mas eu não vou exercer. Pode ser certeza, vem como sintomas. Sintomas esses, muitas das vezes, de síndromes, das mais leves e corriqueiras, às mais complexas, que causam bloqueios seríssimos na nossa persona, causam funcionalidades negativíssimas no nosso gênio moral, em trato com o outro e na nossa ética de senso real em retrato consigo mesmo. É mais ou menos isso, né, Diego? O Diego é um cara, né, dentro da psicologia, excelente profissional. Então me dá uma força aí, irmão. Estou tentando te plagiar, amigo. Então a gente tem esses, vamos dizer assim, essas maçanetas, né? Onde a gente pega e não quer largar. A gente não larga, a gente não se expressa com naturalidade nem na frente do espelho. Imagina se vai se expressar com naturalidade no dia a dia. Faça o exercício de se expressar com naturalidade no dia a dia, e o tema é sobre a negatividade e energias, e não estamos saindo desse tema, porque quanto mais natural você fizer esse exercício e mais notar o seu mal, mais o negativo não cria sintonia, não se assemelha, não se assenteia, não se semeia dentro de você. Não há de germinar e não há de cativar você cognitivamente sintomas. Por exemplo, eu entro na minha casa quando vê está sentado lá no sofá alguém extremamente negativo. Dentro de mim já deu 2 sintomas. Não porque eu notei, mas porque eu quis sentir. Desdeixe sobre a pessoa e autoagressão sobre mim, porque eu estava em paz, aparentemente. Mas no momento que eu a vi, eu já perdi toda a minha paz. Então, só um momentinho. Você nunca teve em paz. Ninguém perde a paz pela uma presença de alguém, nem pela energia de alguém. Você pode sentir um certo incômodo,
mas a tua paz é o teu empoderamento. A tua paz é a tua autonomia espiritual, não mediante aquilo que tu segue lá fora, mas aquilo que tu te corresponde sobre aquilo que você, em assemelhação total, você se nutre com lógica mental, raciocinada e com brandura no coração e juntamente com a lógica lúcida. Tipo, nada nem ninguém vai tirar minha paz, ao ponto de dar até razão para aquele que está errado, porque a minha paz é muito mais do que ter razão. É interessante isso, as pessoas saem do seu eixo mais cedo do que a noite e o dia, mais rápido do que o milésimo de segundo, e depois dizem, poxa, tirou a minha paz, mas que paz é essa que você tem, tão fragilizada, tão fraca, tão fina, tão seda, como se diz lá no sul, meus irmãos lá, que dançavam funk, ó, tô no tempo do funk, faz tempo isso, mais de 20 anos, sem migué. Não tem migué para energia. Entendeu? Então, quando você vê alguém, pode ter certeza, meus amigos, experimentem isso, que você sente que a pessoa é negativa, dê um sorriso, mas dê um sorriso que vem de dentro. Imagine o seu rosto na sua frente e sorria, ou alguém dê um sorriso para ela e trate-a bem. O mal se assusta da boa educação. A negatividade tem medo de um ser humano cordial, educado, generoso, caridoso, com gratidão e com autocompaixão e com piedade. O mal tem pavor de uma pessoa assim, ele quer distância, porque uma pessoa assim, dia ou menos dia, além das suas palavras, mas pela sua atitude não passiva, mas totalmente ativa, como um homem que se ama, uma mulher que se ama, modifica a sua casa, modifica a casa que o mal se casa, modifica aquela pessoa que está sentada lá na poltrona, lá no teu sofá, que é um capeta em forma de gente. A tua postura modifica, porque ele vai para casa e pensa, meu Deus, eu puxei aquele assunto, o Edson continuou rindo, será que ele estava debochando de mim? Ah, eu não vou mais lá. Começa assim, olha a pulguinha. E a pessoa fica com aquilo na cabeça, porque no fundo ela sabe que ela foi mal educada. No raso ela percebe que ela quis te tirar a tua paz. E no tenso da situação, ela percebe que ela é uma carente de paz, que ela é uma necessidade de afeto, de afago, de amizade, mas por ela não se conhecer em paz, ela procura cognitivamente, plagiando meu amigo Diego, pelo um sintoma de maldade, mediocrizar-se na vida dos outros, acometendo mal, tirando a paciência, sendo arrogante, intolerante, sendo metido, mentiroso, encherido, seja um governante ou uma governanta na vida alheia. Pensem no que eu estou falando e admirem com muito respeito quem assim se faz na vida de vocês, ou vocês mesmos, para vocês verem como Edson é um viciado em chá e em café. Meio maluquinho, mas com todo o respeito, a verdade é dentro de cada um. Valeu. A minha, graças a Deus, eu prometi para mim nesses últimos anos que nada vai tirar a minha paz. Nada. E quando quer sair a minha paz, eu... para aí. Não quero razão, quero paz. Paz, paz. Agora, paz não é um sentimento, paz é um sentido de vida. Paz não é apenas um sentimento, é um sentido de vida. Porque eu posso colocar na minha paz o Edson melhorado, você melhorado. Eu posso colocar na minha paz uma capacidade que eu ainda não tenho, mas eu almejo ter, que é falar melhor, me prostrar melhor, fazer cursos, ser alguém melhor, não para o mundo dos outros, mas ser alguém melhor por mim, no planeta que vivo. E que os outros vejam como uma vitrine opaca, quebrada, talvez poucos ou quase ninguém luminosa, não me importa. O que me importa é que se eu tiver em paz, pode ter certeza, com um pingo de lucidez que eu tenha, é muito fácil evidenciar o meu pior e é muito, mas muito, muito natural eu tentar aprimorar o que eu digo que seja o meu melhor.
que assim eu desejo a todos vocês, na própria paz de cada um. Valeu? Vê se tem mais alguma pergunta, já agradecendo a todos a participação. Eita, que a garganta não está ajudando e a rinite está atacando, mas faz parte. Botei aqui o ventilador toda a força em cima de mim, esquecendo que eu tenho esses detalhes, mas não tem problema não, é a maluquice do Edson Rosa. O Zaruro Oliveira, eu e meu irmão Roberto estamos atentos. Então, eu também estou atento ao que eu falo, meu amigo, não porque eu sou dono da razão, mas cada um colhe o que quiser, do pouquinho que se achar, viável ou não. Tem um irmão, está lá nos Estados Unidos, é o Gil Alexandre. Valeu, meu irmão, muito obrigado. Cobrir o umbigo ajuda a não absorver a negatividade de alguém ou do coletivo? Olha que pergunta linda que ele fez. Sabe por que eu estou falando linda, meu amigo? Há uns 21 anos atrás, um amigo chamado Edson Luiz Garcia da Rosa, eu mesmo, tinha essa mania que não é vamos dizer, algo folclórico, nem muito menos algo absurdo. Eu colocava uma moedinha e botava um tipo de um band-aid, algo, e tampava. Com todo respeito, meu irmão, à fé das pessoas, tudo que você faz, credibilizando, raciocinando em cima daquele crédito que tu dá, seja para o bem ou para o mal, há um efeito em você. A autossugestão já transforma a tua química hormonal todinha. A autossugestão já transforma a tua química moral todinha. Fora a autossugestão, a programação. Eu programei um cristal em cima da minha mesa, tem aqui ó, um cristalzinho que eu amo, um quartzo fumê, para quando alguém sentar em minha frente, o cristal absorver a negatividade e não permitir que a negatividade do outro bloqueie o que eu ver, o que eu sentir e tudo mais. É uma autoprogramação, é uma autossugestão em mim, mas é uma autoprogramação sinestésica, energética, ectoplásmica, mental, fluídica, dê o nome que vocês quiserem, a objetos inanimados, mas que também têm moléculas e vibram, ainda mais um cristal que tem radiação. Valeu? Ou metais, ou coisa assim. Só vidro e plástico, matéria, que não tem muita energia. Ele apenas desvia, ele não direciona, nem emanta e nem puxa. Agora, outros elementos, não vou entrar em detalhe aqui em magia, em química, mas vamos lá. Então, eu fazia isso. Eu sentia, por sugestão, que aquela moedinha me protegia. Mas com o tempo, o Edson foi estudando, fiz curso de radiestesia em Porto Alegre, depois fiz curso de radiestesia em São Paulo. Aí eu fui vendo que no momento que eu botava aquela moedinha, aquele metal no meu umbigo, instantaneamente, sugestivamente, eu me colocava num padrão de sintonia mais aberto a energias eternas similares à frequência vibracional que naquele momento eu emantava. É como uma oração repetitiva, como um decreto repetitivo. Então criava-se em volta do meu campo aura bioeletromagnético um evulcro fino. Como eu tenho uma clarividência insignificante, eu já vi isso em algumas pessoas que fazem decreto, muita oração, ou que quando depois que fizeram reiki, fora a aura da saúde, né? As emanações físicas, que não é só a aura da saúde, tem várias, eu vou pular muita coisa. Fica aquela malha fininha. Essa malha fininha é uma egrégora, é uma forma pensamento amorfa. É como se fosse uma bolha de balão. Perdão, imagina você dentro de uma bolha de sabão. Você está dentro daquela bolha de sabão. Aquela bolha de sabão, quem criou foi a sua emanação psíquica. Mas psíquica de sentir bem, querer bem, manter-se bem. E sua emanação emocional, de também assim se querer melhor, racionando ou racionalizando o que eu estou tentando falar. Entendemos que todo órgão do corpo vibra numa energia chamada energia Hertz. O que é energia Hertz? É uma energia que dá durabilidade nas propriedades orgânicas, no orgânico em si, na matéria em si.
Então, quanto mais hertz você vibra, mais sutilizado você é. Quanto menos hertz você vibra, mais material. Quando você bota essa moedinha, eu sei que tem pessoas que talvez nem estão gostando do que eu estou falando, mas escute, isso vale para oração, vale para qualquer emantação que você fizer com objetos e coisas externas, ou com coisas que você visualiza, ou com coisas que você se lança para fora para receber algo de bom ou de ruim para dentro. Quando você vibra no reiki, vibra numa oração, pelo amor de Deus, não é só a glândula pineal, nem a pituitária, nem a tireoide, paratireoide, a timo, suprarrenais, é todas as glândulas com os órgãos do corpo que vibram, meu Deus do céu. As pessoas parecem que só estudam a cabeça, né? Só existe a glândula pituitária, que realmente é um marco em energia psiônica astral para o corpo físico, eu não contesto. Porém, quando você faz alguma coisa, se em toda a tua propriedade química tem um sentimento, eu vou dar um exemplo pela medicina chinesa, uma pessoa que faz muito yoga, que tem muita paz, que tem muita calma, entendeu? Ela vai, o seu pulmão vai vibrar numa coloração laranja, então ela vai ficar numa bolha laranja. Suponhamos que é o contrário, e ela tem muito medo, muita raiva, o seu pulmão vai vibrar numa energia roxa escura. Quando aquela moedinha é colocada e ela emanta, todos os outros órgãos do corpo físico restabelecem. Isso vale para oração, para reiki, para qualquer coisa. Ou ajudam a restabelecer e a reconstituir a frequência vibracional dentro do corpo. André Luiz, nos livros espíritas, já fala isso. Toda célula é um microchip. Toda célula do corpo é um microchip, que pode ser reprogramada. É isso que eu estou falando, não tem nada de novo. Então, Edson, a moedinha funciona quando quem coloca a moedinha já está se fazendo certo. A moedinha funciona, tampar o umbigo funciona quando a pessoa dá à moeda uma imantação que ela mantém. A pessoa, não a moeda não vai resolver a tua vida por mais que ela vibre. Chega um momento que se a pessoa não vibrar na mesma frequência que ela pediu, que ela emantou, aquela moeda é só um metal, como qualquer um. Agora, se ela mantém aquela frequência vibracional, a moeda é um metal que pulsa continuamente aquela frequência, dando para o campo vibracional da pessoa um pulso. Tipo, poxa, eu tô com a moeda aqui, eu não vou entrar naquele bar para beber. Um exemplo. Foi a moeda que te disse para você não beber? Não, mas a tua oração, o teu reiki, a tua materialização, a tua idealização foi tão forte naquele momento que a moeda funcionou como um código cognitivo a você se lembrar do que foi bem ou do que é bem para você. É esse o trabalho de qualquer amuleto e de qualquer tipo de apetrecho magístico em 80% do caso. Não posso dizer em 100%, porque eu trabalho com hermetismo, eu sei que nem todos os amuletos faz isso. Tem outras coisas que até faz outras. Buscam situações, transformam situações, mas aí eu não vou entrar nesse contexto. Mas a sua pergunta, eu só quis me aprofundar, meu amigo, porque eu usei isso e vivi isso. Então, bote a tua proteção no teu umbigo, mas mantenha aquele pedido, aquele sentimento de pureza, o máximo de tempo racional e de lucidez possível. Que você vai ver que não é a moedinha que vai lhe proteger, é todo o valor moral, é toda a conjuntura ética do teu ser em espírito, se debruçando do corpo físico, que já é o maior escudo que há e será e se fará sempre, para toda negatividade que tentar sobrecair sobre você. Se a moeda, se tampar o umbigo, se fazer um Pai Nosso e acender uma vela é um começo, que seja. O que não pode é a gente se manter no eterno não transpassar o fim, que é isso que consegue. A gente não passa do fim do desistir. A gente está lá na fila, lá no último canto lá. Então, se toque para frente, valeu? Tem gente aí que eu não sei se vai gostar, mas eu entendi a sua pergunta e senti, meu irmão. Eu senti. Muito obrigado, viu, meu amigo? Mais 2 perguntas, se alguém puder me ajudar. Muito obrigado. Valeu? Deixa eu tomar um golinho aqui.
O que mais move a energia para distanciar-se de nós, a negativa, é a energia positiva que nutrimos, não é a bondade que fazemos, não é a caridade que fazemos, é a bondade, é o bem que nutrimos. Sempre quando eu falo nisso, eu falo para os espíritas e espiritualistas, ler o livro do irmão Jacó, que bancava a casa espírita, fazia um monte de caridade para Deus, todo mundo. Depois que desencarnou no plano espiritual, o obsessor que ele tratava tinha mais luz do que ele. Por quê? Porque ele mantinha, porque ele estava, porque ele pertencia. Mas ele não era a casa espírita, ele não era a casa de Umbanda, ele não era a religião. Ele era só mais um humano que não pertencia-se a si mesmo, que não tinha controle, não tinha autoconhecimento de quem ele era por si próprio. Então, saco vazio não para em pé. O que para em pé é boneco de posto. Fica lá se debatendo todo. Assim era o irmão Jacó. Para quem quiser ler, está lá um livro psicografado por Chico Cândido Xavier. Para todos os médios, inclusive para mim, serviu até os pés, viu? Muita vez a gente se acha bom. Olha lá o Edson Rosa fazendo live. Se eu falar aqui e estiver mentindo, equivale a nada para mim. A nada. Tudo bem que eu fizer externamente, se eu não nutrir com naturalidade, equivale a nada para mim. Eu não estou falando para as pessoas. Para mim equivale a nada, mas tem gente que fala diferente, né? Cada um com a sua ilusão, cada um com as suas loucuras. Depois não adianta ficar frustrado na vida. Aí. Culpando o mentor, né? Culpando Deus, se sentindo vitimizado e perseguido. Perseguido pela própria sombra quando está no sol. Aí você já vê, né? O nível da maluquice que é da criatura. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Helena, tem uma amiga Ana. Muito obrigado, minha amiga. Tá me dando um salve. Salve as tuas forças. Deixa eu olhar bem devagarzinho, bem devagarinho aqui. Talvez eu ache mais alguma pergunta, porque eu não estou conseguindo achar. Tem uma amiga dizendo, são passos de formiguinha, mas é assim que anda. O dia que a gente aprender que o detalhe é a arte, que o exemplo é que transforma, que a simplicidade, que é o que nos faz instigar-nos a começar, que a linha de chegada não tem graça, que a linha de partida é o que dá tesão, que ir atrás é que nos dá o fascínio da vida, que o eterno seguir é que nos comove com paixão, que o amor é uma autossugestão do macrocosmo a dizer, toma o que te serve, e que o amar é uma autorreflexão profunda, onde nós menos pensamos, mas aonde nós só damos sentir, sem sentimento para ser. Por isso que o eterno só se mede, e só se guarda, e só se depara, e se ampara no que sentimos, não no que calculamos. Nem o infinito guarda o que é eterno, mas um piscar de olhar daquele que por detrás dos olhos já diz para si mesmo, sem falar e pensar, eu tenho paz quando suspira com o corpo todo, isso é eterno. Um dia a gente vai chegar lá. Enquanto isso não acontece, eu vou sorrindo aqui nas minhas lives e tomando meu chá, meu café. E as pessoas vão, de alguma forma, colaborando e me ajudando muito a sanar os meus defeitos, a eu me controlar, a eu tentar trabalhar minhas maledicências. Porque o Edson é igualzinho a você. Não sou melhor, não. Ou se não sou. Graças a Deus. Deixa eu ver aqui se tem mais uma pergunta. Se não tiver, eu já vou encerrar. Já tem uns amigos que eu vou ter que escrever espiritualmente, já estão me inspirando já, e a coisa vai fluindo na paz do Senhor Jesus. O amigo Diego falando, o olhar para si se torna mais doloroso do que o olhar para o outro. Ou usar alguma crença religiosa apenas como escudo para proteger de nossas imensas imperfeições. Muito interessante a tua reflexão. E vou terminar lhe plagiando mais uma vez. Tá vendo como eu sou um cara que cola e plageia? Mas eu vou colar do plano astral, pedindo ao amigo aqui que está me inspirando se ele pode me ajudar a responder essa pergunta. E eu vou não pensar, eu só vou falar. Venha, vamos ver o que sai. Não se olha para dentro com os olhos abertos.
se olha para dentro com o coração destrancado. Quando o coração está trancado, a gente não escuta, a gente só ouve. Quando o coração está trancado, a gente não vê, nem olha, porque a gente não enxerga. Quando o coração está trancado, a sabedoria se transforma em burrice, porque a fé vira pretensão e a crença presunção da mais pura ignorância. Quando a gente olha para dentro, o coração precisa estar aberto. Aberto com braços abertos. Aberto com braços abertos. Acolhendo a princípio a própria sombra, entendendo que ela se move conforme nós nos movemos e ela para conforme nós paramos. Porém, ela não se depara com a dor que nós sofremos e ela nem muito menos deixa de vibrar com o sofrimento que nós alimentamos. Se nós começarmos a observar muito mais a nossa sombra, nós vamos ter mais tempo reflexivo e lúcido para notar que tudo dentro de nós comporta o que está lá fora em quantidade tão pequena, mas com nome tão simples que a gente busca: paz. Agora, este tudo dentro de nós necessita que a porta, se faça aberta, coração. Porque se não tiver essa porta aberta, coração, até a razão perde o tino da sua perfeição de ser. Porque uma razão que não tem lógica, que não me dá paz, uma razão sem a logística mística do conforto interior e do confronto exterior para me melhorar, é que serve a nada. Se a porta não tiver aberta do coração, mesmo que eu falasse a língua dos anjos e assim retinasse como um sino das igrejas, o bater de palmas no candomblé, a sineta no Oxalá, ou quando não, no Evangelho segundo o Espiritismo Lulá, eu seria nada, porque papel não fala, letra sozinha não se desdiz. Rituais místicos não se traduz numa verdade aonde eu, em lucidez, possa me fazer no escrito da mansitude, da felicidade, da alegria, e por que não dizer o papiro, o papel, o respiro, o suspiro de Deus, se fazendo apenas calado, sem querer a razão, apenas na minha íntima intenção, me descobrir, expressando-me com paz no coração. Quando o coração se faz aberto, a gente olha para dentro, a gente vê que a capacidade é a boa vontade e que a lealdade ao mundo e ao universo é se descobrir melhor do que já é, para que amanhã você não copie nunca mais os males que já foi. Então, meu amigo, Diego Freitas de Aquino, deveríamos olhar para dentro com o coração aberto. Valeu? Nem me lembro o que eu falei, depois eu vou ver. Muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite. Quem quiser colher alguma coisa que colha, quem quiser deletar, delete. Mas lembre, toda negatividade que captamos, o que recebemos, não depende de nós, o que captamos. Agora, o que entra na nossa imensidão interior depende muito já do mal que nutrimos, se assim for o negativo que por dentro recebemos. E se faz da mesma forma o positivo, porque que por dentro já nos alimentamos. É sempre assim. Lei de reciprocidade, lei de sintonia. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, viu? Boa noite. Boa noite. Obrigado pela ajuda.